de mergulhar para dentro, né? Tem uma amiga minha que fala uma frase que eu gosto muito, que é: a saída é para dentro. E às vezes a gente busca a saída em tantos outros lugares e é para dentro. É pra Todas as dentro. respostas estão dentro, não estão em outras pessoas. Então a terapia faz você acessar o seu mais íntimo ali, as respostas mais profundas do seu ser. Então continua. Obrigado, Continua. nossa, obrigado mesmo, de coração mesmo. Quantas oportunidades você vai deixar passar na sua vida por medo de começar? Medo de dar aula, medo de falar em público, medo de gravar conteúdo, medo de abrir sua própria barbearia. O medo tá te paralisando e tá deixando de você viver a vida extraordinária que você merece. Início emocionante, hein? Nossa. Não Luísa. deixem de procurar terapia. Exatamente. E lembrando que muitas vezes, Luísa, a cadeira da barbearia se torna um divã. É ali que muitos homens dividem suas frustrações, suas alegrias, tem muitas histórias para serem contadas. Eu costumo falar para os meus clientes que aquela cadeira se torna um lugar de muitas histórias que fazem com que eles saiam desse espaço melhores do que chegaram. Com certeza. Exatamente, gente, e principalmente homens. Eu tô falando por mim mesmo que a gente dá muitos sinais através de palavras, de excessos, comportamentos. Perfeito. A Lili fala pra mim assim: Léo, deu ver o jeito que tá seu cabelo, sua unha, sua palavra. O que é felicidade pra você? É uma coisa que você se sente bem. E pra você? É quando eu me sinto útil na vida das pessoas. Isso me dá muita felicidade. Então, Esse é um momento feliz. isso que eu tô falando, é uma coisa que você se sente bem. Mas aí, deixa eu te falar. Você consegue ser feliz o tempo todo? Se sentindo útil na vida de alguma pessoa, qualquer Tempo coisa? todo, não. Então não existe felicidade. São momentos, Felicidade é momento. Tivemos a oportunidade de fazer terapia. A gente começa a se interessar muito pelo comportamento humano. Sim. Porque isso faz nos conhecer, a conhecer o próximo, entender ali as limitações de cada um. Eu olho para ele e eu falo: o que aconteceu que hoje não tá num dia bom? Né? Porque a gente começa a perceber as pessoas olhando. Não precisa, às vezes, verbalizar, mas o corpo fala. O corpo fala. Exatamente. E Luiz, então, assim, depois desse início maravilhoso que nós tivemos aqui, conta pra gente, né, como surgiu essa ideia de se tornar barbeira, né? Foi uma paixão antiga ou como é que surgiu essa profissão na sua vida? Maravilha. Na verdade, não foi uma paixão antiga, eu não tinha nenhum barbeiro na minha família. E, na verdade, o meu sonho era ser médica, não tinha nada a ver com barbearia. Meu sonho era ser médica, e só que meu ex-marido, ele era barbeiro. Quando eu o conheci, ele não era barbeiro, mas ele fez um curso na área da barbearia. E ele decidiu montar uma barbearia. E aí, vendo ele cortar, eu comecei a entender o que ele fazia. Falei: olha, parece que eu tô entendendo, eu sei o que ele tá fazendo. E aí, um belo dia, eu falei com ele, falei: você deixou eu cortar o seu cabelo? Ele falou: mas você nunca fez curso? Eu falei: mas eu entendo o que você faz, você passa a máquina assim, assim, assim. E fui falando pra ele, ele falou: é assim mesmo. Então, Porque você ficava observando, porque eu ficava então. observando, exato. Na época, eu trabalhava numa loja de perfumes, eu era vendedora numa loja de perfumes. Tinha acabado de finalizar o ensino médio, casei super jovem, eu conheci ele com 16 anos e eu casei aos 18. Nossa. Então, eu tive um casamento mega precoce. E aí, por N fatores, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Como eu disse, eu tinha sonho de fazer medicina. E aí, as minhas escolhas fizeram com que os caminhos fossem mudando, sabe? E aí, quando eu conheci ele, logo um tempo depois ele fez o curso na área da barbearia, eu comecei a me interessar. Pedi ele para deixar eu cortar o cabelo dele. E aí, eu cortei o cabelo dele e falei: não ficou ruim, não ficou bom, mas também não ficou péssimo. Tinha ali minimamente uma noção. E dali em diante eu falei: eu vou sair da loja de perfumes e a gente trabalha junto. Fui fazer o meu primeiro curso na área da barbearia em Diadema, então, só para quem não sabe, eu sou de Paracatu, Minas Gerais. Então eu saí de Paracatu, fui para São Paulo fazer um curso na área da barbearia, no IBEL Formação. E quem escolheu o curso foi ele, porque na divulgação do curso estava que podia mulheres também. E como ele era um cara extremamente ciumento, então pelo menos tudo bem eu ir para uma escola que tivesse outras mulheres para eu não ter que ficar conversando só com homens durante o curso. Foi um mês de treinamento, foi o pior um mês da minha vida, porque
Quando eu cheguei, não tinha uma outra mulher dentro do curso. Você ele era ficou única. surtado. E aí ele acompanhava todas as lives para ver se eu estava conversando com alguém. Enfim, meu curso foi bem caótico nesse aspecto. E aí, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar na nossa barbearia, né? Foi onde tudo começou. Minha primeira grande paixão foi barba. Eu sempre amei fazer barba, sempre gostei de ver aquelas barbas alinhadinhas. Depois cabelo afro, corte todo na tesoura e assim sucessivamente. Então, eu não tinha projetos de ser barbeira na vida, mas eu entendi que existia uma habilidade ali e era legal pegar um cliente com o cabelo todo bagunçado, a barba toda bagunçada e conseguir entregar um trabalho e resgatar a autoestima daquela pessoa. E foi assim que eu me tornei barbeira. Que maravilha, né? Um olhar clínico, né? Sim. Eu tenho muita facilidade de aprender olhando. Tem gente que é ouvindo, né? Fazendo. Os estilos de aprendizagem, né? Exato. Você olhando, observando ali, você já consegue aprender. Sim, sim. Excelente. E quando você se viu nesse universo da barbearia, quem foi a inspiração para você na barbearia? A Samara Iso. Samara Iso, eu Samara acompanho ela Iso. também. A Samara Iso foi a primeira mulher barbeira que eu vi na vida. Na minha cidade não tinha mulher barbeira. E na época tinha poucos vídeos. Isso há quase 9 anos atrás. Tinha poucos vídeos. Não é tão difundido como é hoje. Sim. Então a Samara Iso, ela foi a minha primeira inspiração na área da barbearia. Achava ela super estilosa, com chapéu e tal, óculos legal. E aí eu falei, nossa, se ela é barbeira, eu também posso ser. Foi aí que eu decidi ser barbeira, né? Esse despertar veio dela. A importância de nós, mulheres, nos posicionarmos cada vez mais nas redes sociais. Porque indiretamente ou diretamente, a gente inspira pessoas. Sim. Então eu precisei ser inspirada pela Samara Iso para falar, olha, então não é possível ser barbeira, porque naquela época só existia cabeleireiras. Isso. Não existia barbeiras na minha cidade. Então ela foi a minha primeira grande inspiração. Fala, turma, aqui é a Samara Iso. Tô aqui em São Paulo, vim lá de Minas, Divinópolis, vim para prestigiar esse momento que é incrível, que é marcante na história da barbearia, principalmente para mim, para todas nós mulheres barbeiras aqui no Brasil. É a imersão Papo de Barbeira. Hoje eu vim aqui para ser jurada. Uma das tarefas mais difíceis que eu confesso para vocês que eu já realizei na minha vida, porque só quem tá lá no palco sabe como é difícil estar lá, representando o seu trabalho, se mantendo calma, deixando a ansiedade num lugarzinho, para que tudo isso não atrapalhe o seu resultado. Agora imagina você saber de tudo isso e estar lá ainda julgando a pessoa, tendo que não se envolver com as histórias, tenta não amar ninguém, né? Tenta levar só pelo trabalho. É muito difícil, é muito desafiador para mim e ao mesmo tempo eu estou muito feliz por essa oportunidade, por essa confiança no meu trabalho, de estar aqui julgando as meninas da forma mais certa possível. Minha pergunta para você é se existe mais alguém que você admira muito na barbearia, né? Especialmente mais mulheres, né? E se foi isso que abriu o seu caminho mesmo, reforçando que você disse que já foi através da sua inspiração, né? Para você investir na barbearia, mas focando para o lado mais mulher, barbearia. Então, quando eu decidi olhar para esse lado, né, das mulheres na barbearia, eu percebi que existem poucas referências hoje dentro da barbearia que são mulheres, né? A Fran Dias é outra inspiração para mim. A Fran, ela tem a Mulher Barbeira, é uma barbearia exclusivamente com mulheres barbeiras. Então, ela foi outra pessoa que indiretamente me mostrou assim, olha, é possível ter um montão de mulheres dentro de uma só barbearia. Sim, existem barbearias formadas só por mulheres. A Fran Dias inaugurou a 2ª unidade da Mulher Barbeira em BH. E o que mais me impressiona nesse vídeo é a quantidade de comentários que tiveram negativos por parte de homens, inclusive questionando o porquê só mulheres. Engraçado que quando abre uma barbearia só com homens, ninguém vai lá nos comentários perguntar, mas por que só homens? É por essas e outras que a gente precisa fortalecer cada vez mais o movimento de mulheres barbeiras no Brasil, para que não seja mais um espanto ver uma mulher dentro da barbearia. Sim, nós podemos ocupar o lugar que a gente quiser.
por mais mulheres barbeiras. Nós temos grandes nomes no mercado hoje, né? A Ingrid Rafael é uma delas, que esteve palestrando com a gente lá na imersão Papo de Barbeira, a Caroline Sangerotti, a Fran, a Taína, a Duda, a Isadora. Hoje a gente tem várias mulheres que são referências, mas proporcionalmente falando ainda são poucas. Então, quando eu pensei em todo esse movimento de construção e de fortalecimento de mulheres dentro da área da barbearia, é porque eu percebi que não existia uma líder desse movimento. Não existia uma mentora dentro desse movimento. Existiam mulheres fazendo excelentes trabalhos, cada uma na sua cidade, mas isso não era um movimento, isso não era uma comunidade forte. Na verdade, cada uma estava focada ali no seu aprendizado, em que ela iria se destacar. Isso. Porque, pensa, de verdade, a primeira coisa que uma mulher pensa dentro de um ambiente da barbearia é: eu preciso sobreviver aqui dentro. Então, todas as forças que eu tiver, eu preciso usar para sobreviver dentro de um mercado que ainda é hostil para as mulheres, né? Especialmente em pequenas cidades. Porque às vezes a gente vive em bolhas que a gente fala assim: não, mas aqui na minha cidade não é assim. Mas pode ter certeza que 95% das cidades as mulheres vão ter dificuldade sim de entrar dentro do mercado da barbearia. E aí surgiu esse movimento, que foi a imersão Papo de Barbeira, já puxando outro gancho. Sim, com esse intuito. É necessário ter uma pessoa para liderar. E se não tem uma líder, eu vou ser essa líder. Se não tem alguém que levanta essa bandeira, eu vou levantar essa bandeira. Óbvio que tem desafios, tem N coisas, mas foi daí que surgiu todo esse movimento. Pela ausência de figuras como referências, elas existiam, mas não existia essa aglutinação de mulheres juntas no mesmo propósito. Ainda não existia alguém que conectasse todas com essas esse peças. Universo feminino dentro de um ambiente ainda muito caracterizado pela figura masculina. Exatamente. Parabéns, eu percebi isso em você. Obrigada. Pelas redes sociais, o passo a passo, quando você idealizou o seu projeto de fazer um evento voltado para mulheres barbeiras, que eu achei a sua ideia incrível. E definitivamente, em vão seria a minha ideia de criar um evento só para mulheres, se vocês não topassem tá aqui. E entendeu a importância desse movimento. Aqui não tem nada a ver sobre a Luísa, o que a Luísa tá fazendo, como vai ficar, como vai deixar de ficar, isso não interessa. Disseram que você tá gorda, disseram que você tá magra, disseram que você não sabe falar direito. Ou quem sabe os seus pais disseram que você nunca seria nada na vida. E essas frases ecoam na sua mente e te paralisa. Essas frases fazem com que você não acesse o seu verdadeiro potencial. Você foi uma das primeiras pessoas, inclusive, que eu compartilhei esse projeto. Eu não sei se você lembra, sentada naquele sofazinho de Ribeirão. Claro que eu lembro. A gente conversando. Claro que eu lembro. Ali ainda era uma semente que tinha no meu coração do desejo de fazer um evento só para mulheres. E daquele dia em diante, eu acho que passaram-se quase 4 anos até a efetiva realização desse sonho. Que maravilha, Luísa. Maravilhoso. Foi ali em Ribeirão Preto que nós nos conhecemos, foi né? Ribeirão Preto. Igual ele falou, assim, o seu posicionamento é diferente, né? A sua entrega é diferente. Igual você falou, tem vários talentos, mulheres na barbearia. Sim. Só que, mais uma vez, voltando um pouquinho no seu vídeo que você disse, com seu olhar clínico, você viu que precisa de alguém aqui para reunir essas mulheres e a gente fazer um movimento. Né? E parabéns, foi um evento extraordinário. Sim, e eu fico feliz de coração mesmo você ter me lembrado da Bianton Formen, né? A gente quase esteve lá, mas como eu te disse, é Deus que sabe das coisas, né? E a gente ainda vai se encontrar muito por esse Brasilzão lá fora. Eu tenho certeza disso. Né? E eu fico muito feliz por ter sido lembrado, né? Pelo seu projeto e que eu apoio e sou super fã do seu trabalho e da forma que você age. Parabéns pela sua postura, parabéns pelo que você tem aí que você faz o seu trabalho maravilhoso, né? É isso aí. Ser barbeira não é fácil não, viu? Depois de 12 horas em pé trabalhando, ainda tem que chegar em casa e dar conta de tudo. Se sente exausta, quer estudar, mas não tem tempo. Você já até pensou em ser educadora, mas parece que nunca dá certo. E aí bate aquela frustração, parece que todo mundo tá tendo sucesso, menos você. Eu sei que você tá sentindo, porque eu já passei pela mesma coisa.
Bom, a gente está falando de um universo que ainda tem fortemente a presença masculina. Sim. Como que foi para Luísa enfrentar esse desafio de um segmento ainda regido por muitos homens? Foi bem desafiador. Foi bem difícil no início, né? Porque, assim, se você for conversar com todas as mulheres na área da barbearia, vocês vão perceber que elas precisam se provar mais de uma vez para elas serem aceitas ou pelo menos serem vistas. Eu acho que esse era o maior desafio. Precisar me provar que eu merecia estar naquele lugar, que eu merecia ter uma cadeira dentro de uma barbearia porque o meu trabalho era bom. E provar. E provar isso. Porque acaba que os holofotes ficam em você. Sim. E ali eu penso que boa parte das pessoas falam assim, eu vou acompanhá-la porque em algum momento ela vai deslizar e é nesse momento Com certeza. que eu vou atacar. Com certeza, é exatamente isso. Infelizmente é assim, né? Então, no início da barbearia, né, eu saí de Paracatu, só pra contextualizar, eu saí de Paracatu, me divorciei, falei, cara, eu tô dentro de um relacionamento abusivo com um cara que é extremamente ciumento, e a minha mãe, uma mulher muito forte, me criou pra voar. E eu fui criada com a seguinte frase: eu estou criando vocês pra não dependerem de homem nenhum. Porque a minha mãe criou a gente sozinha. Uhum. Então, ela não queria que a gente fosse dependente de um homem. Ela queria que a gente avançasse. Então, eu aprendi tudo com a minha mãe. A cuidar de tudo em casa, a trocar um chuveiro, a fazer tudo. Ela fazia literalmente tudo em casa. E aí, quando eu me divorciei, eu decidi ir pra Campinas. Quando eu cheguei em Campinas, eu não tinha absolutamente nada, né? Tem um vídeo meu falando sobre isso. Eu tinha R$800 na conta, um cartão de crédito de R$2.000 e um sonho. Recém-divorciada, a 800 quilômetros da minha cidade, sozinha. Eu comecei do zero, literalmente do zero. E quando eu cheguei na barbearia, eram 9 homens e apenas eu de mulher. Nossa. Então, assim, era muita Provação. provação. É. Porque é muito... Pra mim, uma das coisas mais cruéis foi a tentativa de justificar o meu sucesso porque eu era uma mulher. Então, é óbvio que o cara vai escolher cortar cabelo com você porque você é uma mulher, porque ele vai preferir uma mão de uma mulher alisando o rosto dele do que uma mão de um macho. Nossa. Eu ouvi isso muitas vezes. Me entristece esse tipo de vídeo, porque nós barbeiras sabemos que essa não é a realidade da barbearia. E o quanto a gente tem que se esforçar para conquistar o nosso espaço, não pelo nosso corpo, mas pelo nosso talento. Então não era porque eu fazia uma boa barba, não era porque eu fazia um bom corte, era porque eu era uma mulher. Só que do lado de cá, eu entendia que também era um desafio ser uma mulher, porque muitos clientes não queriam cortar comigo pelo mesmo motivo. Luísa, Será? olha que interessante. Mais uma vez, você estava ali provando como é desafiante provar ser mulher e a sua Exato. feminilidade. Exatamente. Como se não bastasse viver isso na infância, volta a viver dentro do espaço que você escolheu. E aí você imagina como eu tive que me posicionar. Sim. A minha postura era extremamente rígida. O meu caminhar, ele era rígido, ele era agressivo. Eu não caminhava com leveza. E a sua comunicação também. Eu precisava... Se moldar. Pra vocês terem uma ideia, o meu uniforme era igual ao dos meninos. Era uma calça preta, uma camisa preta, um colete e uma gravata. Quando eu entrei dentro da barbearia, o gerente perguntou: qual uniforme que você quer? Eu falei: igual dos meninos. E por que eu falei igual dos meninos? Porque eu precisava parecer com eles pra eu ser aceita dentro de um bando. Sabe aquela história do patinho feio? Que Sim. todos eram branquinhos, aí tinha um lá que ele era diferente das pessoas. Se ele pudesse, ele se pintaria de branco pra fazer parte Pra daquele ser movimento, aceito. Pra ser aceito. Então, comigo foi exatamente assim também. Então, no início foi muito desafiador, porque eu tive que me provar várias vezes. Só que chegou um ponto que eu não precisava me provar mais. Sim. E aí, a grande sacada. Enquanto você tiver que ficar falando quem você é, vai ser muito cansativo. Vai mesmo. Então, não fale quem você é e não tente provar quem você é. Seja apenas. E os resultados? Virão. Virão. Exatamente isso que eu ia falar. E quando os seus resultados começarem a falar por si só, você não vai precisar abrir a boca para falar nada. Porque contra resultados
Não há argumentos. Não há nenhum. argumentos. E mais uma vez Maravilha. você precisou provar por meio dos resultados que você Sim. era capaz. E eu fiz disso a minha força. Que bom, Luísa. E foi por causa disso que eu entendi como outras mulheres também se sentiam no mercado da barbearia, porque eu passei pela Passou mesma por coisa. isso, Então, né? que bom que meu caminho não foi fácil. Que bom que eu precisei passar por tudo isso, precisei ouvir muitas coisas. Porque é impossível uma pessoa que nunca usou drogas e se libertou das drogas falar para um drogado. Exatamente. Exatamente isso, Luísa. Por esse motivo, você teve que viver caminhos tão desafiantes até para você ter testemunho de Com vida certeza. e compartilhar isso com Sim. outras mulheres. Exatamente. Que bom. Se não me falha a memória, essa é a barbearia que você iniciou, você está até hoje. Sim, tem né? 7 anos. 7 anos, entrou Passei e está até como, hoje. entrei como barbeira, Sim. comecei a dar aula na barbearia, cresci o máximo que eu podia crescer. A minha agenda, quando eu atendia mesmo na operação, era 15 dias de antecedência para agendar um horário comigo. Então, eu tinha muitos clientes. E aí, eu cheguei no meu máximo como barbeira, colaboradora. Eu também dava aula, a parte educacional sempre fez parte da minha vida. Então, você conduziu também o desenvolvimento da equipe. Com certeza. E aí, hoje... Fantástico. Vai fazer 2 anos que eu sou gestora da barbearia, cuido de toda a parte operacional da barbearia, gestão financeira, gestão de pessoas, processos, compras, tudo, literalmente tudo. Que bom. E dentro dessa trajetória sua da barbearia, que você disse que chegou com 9 barbeiros ali, alguma situação já falou de preconceito, né? E sobre desrespeito também de colegas, sobre ver o seu crescimento dentro da empresa, né? E eles ficando e você progredindo. Como você lidou com isso? Eu não tinha opção de dar errado, Léo. Ou dá certo ou dá certo. Ou dá certo ou dá certo. Então, assim, eu costumo dizer que eu fiz disso o meu combustível. Era isso que me alimentava todos os dias. É que coloque o seu coração de forma genuína em tudo aquilo que você decidir fazer, que vai dar certo.